Muito boa noite, meus amigos do canal Detetive Vascaínos. Salve, salve! Tô chegando na área um pouquinho mais tarde hoje, porque além de alguns problemas particulares que eu tinha que resolver hoje, andei apurando sobre algumas situações de reforços, nomes que andaram saindo por aí hoje, e vocês sabem que a gente aqui apura com rigor para trazer uma informação de verdade, uma informação mais real possível, mais concreta para você, sem devaneios, sem fake news. Então, estava há pouco apurando e por isso estou aqui para trazer para vocês tudo que vem acontecendo nos bastidores do Vasco da Gama. Tem notícias importantes aí, possíveis reforços a caminho, a situação do clássico contra o Fluminense. Será que vem jogador novo? O Rafael Paiva vai escalar jogador novo? Como é que anda o time para esse confronto? E muito mais. Então você se liga nesse boletim que está muito bom aí, muito informativo para você, com todas as informações do Vascão da Gama. Mas antes, meus amigos, aquele pedido de sempre, né? Colabora com o Detetives, manda o like aí nesse vídeo, compartilha o conteúdo aí em seus grupos de zap, entre amigos, enfim, faça a gente crescer cada vez mais. A gente precisa crescer no número de inscritos do canal para que possa esse projeto permanecer no ar por mais tempo. Então eu só dependo de vocês aí para isso, valeu? Então vamos dar o pontapé inicial vamos direto ao assunto, vamos falando de reforços aí, porque nas últimas horas acelerou a situação de reforços do Vasco da Gama para a janela. Todo mundo sabe que a janela de transferências se encerra agora no início de setembro. E o Vasco vinha monitorando os jogadores, né? Vinham aí colocando um jogador de ponta, né, lá no ataque, e um defensor, um zagueiro, como prioridades. E, claro, dependendo das condições do mercado, das oportunidades do mercado, por que não reforçar o time em outros setores? Então, abriu-se aí um leque de opções, jogadores sul-americanos, jogadores encostados aqui no Brasil, outras peças aí com oportunidades boas, e o Vasco está se sentindo aí também numa necessidade. Essa queda física, como eu abordei ontem, meus amigos, vem preocupando muito dentro do clube, porque essas últimas atuações notou-se, houve uma constatação que o grupo está muito curto, está muito previsível para este decorrer do Campeonato Brasileiro. Quando a gente diz curto, não é porque tem poucos jogadores. Tem poucos jogadores para acrescentar, né? Para deixar bem claro. Então o Vasco, nesse início, como a gente já informou ontem, pretende se desfazer de algumas peças que têm altos salários e vai ocupando o espaço de outros jogadores que poderiam estar acrescentando nesse momento e até mesmo ganhando esse patamar salarial. Jogadores como Rossi, Serginho, Zé Gabriel, Galdames, enfim, esses tipos, o próprio Praxedes, são jogadores que o Vasco está tentando, né, fazer negociações com eles, colocá-los em outros clubes, seja por empréstimo, seja em definitivo, para que abra aí, desafogue um pouco essa folha salarial cruzmaltina e com isso essas peças que o Vasco pretende trazer possam ser encaixadas. Isso não quer dizer que o Vasco não vai trazer essas outras peças. O Vasco vai buscar no mercado esses jogadores porque entendeu-se que é preciso acelerar essa situação de reforço. O Vasco está, o campo, o próprio Marcelo, né, o diretor de futebol do Vasco, o Marcelo Santana, já tinha dado uma entrevista aí que o campo é que ia dar a resposta do que eles precisavam para reforçar o Vasco. O campo deu mais do que suficiente nesses últimos jogos a resposta de que o Vasco está precisando sim se reforçar. E notou-se que o Vasco está carente de opções. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, tem muita suspensão por cartão, tem muita lesão e é um desgaste. São jogos atrás do outro e o Vasco está nas quartas de final da Copa do Brasil. Então precisa de um elenco encorpado, um elenco com peças que possam chegar e dar uma encorpada e que deem uma resposta em campo em definitivo, né? Com aquilo que a gente vinha falando. O Vasco não quer trazer o jogador só por trazer. Trazer por trazer fica com os que estão lá.
ou recorre à base. O Vasco quer jogadores que deem uma resposta positiva em campo, né? Chegar, entregar a camisa e jogar. Ou seja, que sejam jogadores prontos. Essa, pelo menos, é a mentalidade do Pedrinho para essa nova engrenagem do Vasco. Se vai conseguir, são outros 500, porque aí você vai decorrer, né? Vai enfrentar obstáculos como salário do atleta, vontade do clube em ceder o jogador ao Vasco, enfim, o salário que o Vasco quer pagar ao jogador, luvas, isso tudo são impasses que fazem parte de uma negociação. Então, nas últimas horas, circulou a informação de vários nomes aqui. Eu vou trazer alguns que eu já consegui apurar. Óbvio que não deu para apurar tudo, até porque eu também não seria leviano de chegar aqui e dizer, ó, realmente esse jogador Vasco sondou, realmente o Vasco fez esse acerto. Eu sou um cara que eu gosto muito de apurar tudinho, com as fontes certas, antes de divulgar a minha versão. Mesmo que eu demore, mas é por isso que a gente está aqui para falar. E um dos jogadores que saiu hoje à tarde, inclusive informação dada pelo canal Atenção Vascaínos, foi do zagueiro Maurício Lemos, uruguaio de 28 anos, que pertence ao Atlético Mineiro, né? Ele vem sendo pouco usado no Atlético Mineiro, lá pelo Gabriel Milito, o treinador, virou meio que a quinta opção, né? Tem o salário aí na casa dos 400 mil reais, com algumas luvas diluídas, enfim, um salário altíssimo, e o Atlético Mineiro tá doido para se desfazer do jogador, porque tá pagando um salário altíssimo e não tá rendendo nada. Ele já teve com um pé no São Paulo e por alguma razão aí, até hoje a gente não tem esse discernimento do que aconteceu, por alguma razão a negociação que estava praticamente certa melou. E eu consegui apurar, confirmar essa informação, né, de que o Vasco realmente teve interesse no zagueiro Maurício Lemos. Consegui falar com uma fonte, um membro da alta cúpula do futebol da diretoria do Atlético Mineiro, que me foi claro, realmente o Vasco tem interesse no jogador, me informou essa pessoa. E aí eu perguntei, né, mas já está avançado ou só tem conversa por enquanto? Essa fonte disse a mim que por hora há conversas em andamento, né? Então, esta é a situação de momento. Já há informações de que a situação está avançando. Eu tentei procurar o empresário do jogador, o Federico Pastorello, e perguntando sobre esse interesse do Vasco, porque aqui a gente cerca de todos os lados. E ele visualizou a minha mensagem, mas não me respondeu. Então, realmente tem algo aí acontecendo. E eu acredito que entre clubes, Vasco da Gama e Atlético, a situação está praticamente resolvida, né? Porque o Atlético não tem interesse em ficar com o jogador. Agora a situação está entre o Vasco e o staff do atleta, para se chegar aí a um denominador comum, aos valores agradarem as partes e tudo ok, até porque o jogador mesmo encostado lá está adaptado lá em Belo Horizonte. Essa é a situação de momento, então o Vasco realmente tem interesse nesse jogador. Tentou-se outros, não conseguiu, e o Vasco mira esse atleta. Mas com certeza tem outras opções, caso não dê certo, a gente vai tentar descobrir aqui. Um outro jogador, o único problema, né, diga-se de passagem em relação ao Maurício Lemos, antes de a gente prosseguir aqui, é o histórico de lesões, né? Ele no Atlético Mineiro tem um histórico recheado de lesões aí, e isso é um fator preocupante aí, mas realmente é um nome sólido, um nome concreto aí, e que poderia agregar aí essa zaga do Vasco aí. Nas últimas horas também voltaram as informações, né? Inclusive acho que foi até o meu colega Lucas Pedrosa trouxe sobre o atacante Brian Rodrigues, o atacante de 24 anos, né? Que inclusive disputou a última Copa América pela seleção do Uruguai, né? Essa informação do interesse do Brian Rodrigues, o atacante, já havia sido dada, né, em julho. O Vasco já alguns periódicos do Uruguai já tinham trazido esta informação e agora a notícia voltou, né, a se movimentar, né, sobre esse interesse. E a situação é o seguinte:
Parece, houve aí uma nova proposta de empréstimo com obrigação de compra. O Vasco está buscando um ponto esquerda. O Brian Rodrigues, até onde eu sei, é um jogador, sim, que está na lista de mira, né, digamos assim, do Vasco, né? Ainda não consegui ter um retorno do empresário do jogador, o Edgar do La Sálvia. Eu estou sempre enviando, tentando ligar para ele, não me responde sobre o jogador, mas a qualquer momento, caso ele me dê um retorno, eu vou atualizar nas minhas redes sociais. E do América do México também, consegui o contato de um dirigente do América do México, que também está em absoluto silêncio. Então as partes estão em absoluto silêncio. Por hora a gente só tem essas informações ainda não confirmadas de que o Vasco aí tenta, através de uma outra oferta, seduzir os mexicanos. Lembrando que o América pagou aí 6 milhões de dólares para contratá-lo junto ao Los Angeles FC. E eles querem recuperar o investimento. Então, a primeira proposta que o Vasco havia feito, pelo que eu me lembro na época, seria uma proposta simples de empréstimo. Inclusive com o Vasco pagando todo o salário. A princípio não foi aceita. E agora vem essa informação aí de que o Vasco fez uma outra oferta visando aí uma obrigação de compra. Vamos ficar antenados aí a qualquer momento, mas é um jogador sim que o Vasco busca. Mas o Vasco tem outros atletas na manga para jogar no ataque. E isso a gente vai tentar descobrir. Há pouco antes de entrar no ar já vi alguns nomes andando por aí, né, que foi sondado, que foi especulado, mas eu não, como eu falei, eu não vou ser leviano de soltar uma informação aqui sem apurar e confirmar. Eu confirmando tudo, vou trazer aqui em minhas redes sociais. Mas o fato é que o Vasco realmente está ainda priorizando trazer um zagueiro e um ponta esquerda. Essas são as duas contratações que o Vasco quer fazer. E tendo uma oportunidade no mercado, certamente vai tentar trazer outros nomes para encorpar no elenco. Beleza, meus amigos? Essas são as informações sobre reforço. Então, por hora, a coisa mais concreta é em torno do zagueiro mesmo, o Maurício Lemos. Sobre o time do Vasco que vai jogar contra o Fluminense, o CT Moacir Barbosa teve mais um treinamento hoje. A boa notícia é que provavelmente o Lucas Piton está recuperado daquele desconforto, vai para o jogo de sábado. O Rafael Paiva tem grande chance de repetir a equipe que jogou contra o Atlético Goianiense, de repente colocando o Esforça, né? Ele gostou da formação e, por hora, esta é a única informação que nós temos hoje de forma concreta, é de que o Vasco quer os 3 pontos contra o Fluminense, não quer só somar pontos. O Vasco quer a vitória contra o Fluminense aí, para poder também, diante do Brasileirão, no Brasileirão, interromper essa ausência de vitórias aí. O Rafael Paiva vem fazendo muitos testes também na equipe e que devem ser usados no decorrer do jogo. O Rafael está satisfeito com o meio-campo dele, porém, ele vem fazendo testes aí e, quem sabe, pode até surpreender, porque o Rafael é assim, né? Às vezes ele treina com uma equipe e do nada ele chega e vem com uma peça nova aí. Mas a princípio a ideia era manter a equipe que iniciou contra o Atlético Goianiense. Mas o Rafael está fazendo testes. No sexta-feira amanhã é o último treinamento. E aí a gente já vai ter aí um desenho tático da equipe que vai pegar o Fluminense. Beleza, meus amigos? Essas são as informações de hoje sobre o Vasco. E amanhã a gente está de volta com muito mais. Beleza? A você, meu muito obrigado. Obrigado pela audiência. Grande abraço e até lá.